Outubro de 2022. Em entrevista ao Flow Podcast, o candidato do PT à presidência da República diz ser contra o aborto porque o aborto não é bom para ninguém. 6 meses antes, em abril de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio defendeu durante evento na Fundação Perseu Abramo que o aborto deveria se transformar em questão de saúde pública. Abre aspas. Todo mundo ter direito e não ter vergonha. Fecha aspas. Afinal, em qual versão você e eu devemos acreditar? Estamos em um momento histórico muito difícil, em que há uma tentativa de apagar tudo aquilo que, em momento eleitoral, se torna inconveniente. Por isso, torna-se ainda mais importante nós nos basearmos em fatos e não em palavras. Luiz Inácio não chegou à vida pública agora. Ele foi presidente do Brasil por 8 anos. Depois desse período, também esteve nos bastidores do poder por 6 anos, durante a presidência de Dilma Rousseff. Portanto, eu quero te convidar a uma breve retrospectiva para vermos os fatos. Em dezembro de 2004, o então presidente Lula assinou um documento intitulado Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, publicado com o apoio do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. Entre as prioridades do item da saúde das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos, o plano traçava como prioridade, abre aspas, promover a atenção obstétrica qualificada e humanizada, inclusive a assistência ao abortamento em condições inseguras para as mulheres e adolescentes, visando reduzir a mortalidade materna, especialmente entre as mulheres negras. E revisar a legislação punitiva que trata da interrupção voluntária da gravidez. Fecha aspas. Você percebe que isso é, na verdade, só uma maneira, assim, bastante bonitinha de dizer, para não chocar, legalizar o aborto? Pois é, no documento também está descrito uma proposta que seria constituir uma comissão tripartite com representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo e da sociedade civil, para discutir, elaborar e encaminhar proposta de revisão da legislação punitiva que trata da interrupção voluntária da gravidez. Já no início de 2005, o presidente Lula, através do ministro da Saúde, Humberto Costa, fez promulgar 2 normas técnicas do Ministério da Saúde para suprimir todos os obstáculos para a obtenção do aborto em casos de estupro. Mas muitos médicos brasileiros se opuseram àquelas normas. Como se esperava, eles não foram ouvidos. As normas simplesmente foram impostas a qualquer preço. Durante quase todo o ano de 2005, o então presidente Lula criou, promoveu e apresentou ao Congresso brasileiro, através dessa comissão tripartite, criada lá pelo Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, que foi nomeada por seus ministros, um projeto de lei que pretendia legalizar o aborto sem nenhuma restrição durante toda a gravidez, desde a concepção até o momento do parto. Essa tentativa ocorreu através do projeto de lei 1135 de 1991, e, na prática, o projeto pretendia tornar completamente livre o aborto por qualquer motivo durante todos os 9 meses de gestação. O projeto pretendia suprimir o artigo 124 do Código Penal brasileiro. Naquele ano, os cristãos católicos se levantaram e se mobilizaram por todo o país numa campanha chamada 1 milhão pela vida, que tinha como objetivo conseguir a assinatura de 1 milhão de pessoas para levar ao Congresso Nacional com esse posicionamento em favor da vida. A convite de Sua
Excelência, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Congresso está estudando a possibilidade de fazer aborto de graça nos hospitais públicos. Como é que nós queremos ver Jesus se nós estamos matando, transformando mães em assassinas? Por conta das eleições de 2006, Lula estacionou o projeto, pois, segundo uma pesquisa do Ibope de 2005, 97% dos brasileiros são contrários à aprovação do aborto. Ao paralisar a tramitação do projeto, Lula insistia em declarar aos bispos brasileiros que era contra o aborto. Inclusive, o então cardeal Umes saiu em defesa do presidente no jornal Estado de São Paulo. Mas voltando então, depois de reeleito, Lula volta a promover o aborto e a buscar maneiras de obter a legalização da prática como política pública de saúde feminina. Numa entrevista dada à Rede Cultura de televisão, o ministro da Saúde escolhido naquele ano por Lula, José Temporão, diz: caso o aborto venha a ser legalizado no país, a população não deverá se preocupar com os recursos necessários para realizar 1,5 milhão de abortos que se estima que sejam praticados todos os anos no Brasil, porque não faltarão os recursos internacionais para realizar esses abortos. Em 2008, finalmente ocorreu a votação daquele projeto de lei, que visava legalizar o aborto em todos os casos. A Câmara dos Deputados rejeitou o substitutivo do governo Lula, primeiro por 33 votos a 0, na Comissão de Seguridade Social e Família. Depois por 56 votos a 4, na Comissão de Constitucionalidade. Depois disso, o PT e Lula teriam que bolar uma outra forma, uma outra estratégia para legalizar o aborto, porque por meio do Legislativo ficou claro que não seria possível. Durante esse segundo mandato do PT e Lula na presidência da República, ficou claro que quase a totalidade da população brasileira era contrária à legalização da prática e considerava o aborto um homicídio. Em 2009, o partido coloca toda a militância para trabalhar na promoção da legalização do aborto no Brasil. Mas os deputados Luiz Bassuma da Bahia e Henrique Afonso do Acre não cumpriram a determinação. Por isso, foram julgados e condenados por unanimidade pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Eles não puderam mais exercer as suas atividades legislativas porque foram acusados de cometer infrações graves contra a ética partidária por terem apresentado projetos de lei contra o aborto e a favor da vida. Desconsiderando totalmente a vontade da maioria da população expressa na pesquisa Ibope e através dos representantes eleitos na Câmara, que votaram por não legalizar o aborto, por meio dos decretos 7.037 de dezembro de 2009 e 7.177 de maio de 2010, Lula assinou o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNHD3, que reconhecia o aborto total como um direito da mulher e lançava estratégias para apoiar a aprovação de um projeto de lei que descriminalizaria a prática. Em 2013, já sob o comando de Dilma Rousseff, o PT conseguiu a aprovação do assassinato de bebês. A Lei 12.845, de 1º de agosto de 2013, sancionada pela presidente Dilma, permitiu que o governo introduzisse a prática do aborto provocado em toda a rede hospitalar pública e privada no Brasil. O aborto poderia ser pedido somente em casos de violência contra a mulher. O problema é que a lei traz uma nova definição de violência sexual. O texto especifica como violência sexual qualquer relação não consentida sem que a mulher prove a violência sofrida, bastando a sua palavra de que a relação não foi consentida. Essa lei ela ficou conhecida como Lei Cavalo de Troia, pois sob o disfarce de trazer atendimento obrigatório integral a pessoas em situação de violência sexual, incluiu a profilaxia da gravidez, em outras palavras, o assassinato de bebês.
Como podemos constatar, com ações concretas e não com palavras ao vento, Lula e o PT buscaram insistentemente legalizar o aborto provocado no Brasil. Infelizmente, ainda assim, grande parte da população cristã brasileira, tanto católica quanto protestante, advoga a favor do candidato. Eu sou a Gi Palerme e esse foi o hashtag Pronto, Falei.